Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o meu trabalho final de conclusão do curso de pós-graduação em Novas Tecnologias, Transformação Digital e Agilidade da FIA USP. Foi uma jornada incrível e esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele tem um modelo de um estudo de caso cujo nome dele é o uso da impressão 3D para otimização de custos de aquisição e armazenagem de materiais. Então vou dar sequência na minha apresentação falando um pouquinho de mim. Estamos agora no dia 24 de novembro de 2024. Meu nome é Everton Félix, estou atualmente com 41 anos. Sou tecnólogo em fabricação mecânica, técnico em mecânica e técnico em desenho de projetos de mecânica também. Metroviário desde 2012, trabalhando sempre na gerência de logística. Ela trocou de nome algumas vezes e atualmente se chama Gerência de Suporte Operacional e Engenharia. E falando um pouquinho do metrô, empresa que completou esse ano 50 anos prestando serviços, foi considerada em 2023 como a melhor empresa pública do setor de serviços do estado de São Paulo e também a melhor operadora do setor metroferroviário. Tá? E além desses prêmios que eu estou mencionando aqui, o metrô também tem alguns prêmios internacionais. Isso porque o metrô chegou a transportar um número aproximado de 4 milhões de passageiros em um único dia, né, com uma estrutura de 232 trens e 91 estações, isso sem considerar as estações que estão em construção e os trens que estão para ser contratados, né, que estão para ser entregues. O metrô tem um estoque avaliado em mais de 200 milhões de reais e aproximadamente 17 mil materiais cadastrados. Isso só considerando códigos de materiais ativos. Se a gente fosse considerar materiais que em algum momento foram comprados e que foram movimentados em estoque, esse número ele passa de 50 mil itens. Então é muito natural que a gente pense que 17 mil códigos de materiais cadastrados e 200 milhões não deve faltar material para executar nada dentro do metrô de São Paulo, só que essa não é a realidade. Em muitos momentos faltam materiais para executar as manutenções básicas, né, em ativos do metrô, escada rolante, elevadores e o principal, que é o trem, que é quem transporta os nossos clientes. Juntando isso a um cenário complicadíssimo, um cenário muito difícil, então nós pegamos um período aí de 8 anos em que nós tivemos uma redução de praticamente 1/4 do nosso quadro de funcionários. No período pós-pandemia, nós também tivemos uma redução drástica do valor de arrecadação. Esse número ele diminuiu em 17,5%. E além disso, fazendo um contraponto, nós tivemos um aumento do custo com o pessoal de 14,5%. Tá? Somando todos esses quesitos, nós temos aí um prejuízo de 1,16 bilhão. Tá? Então, notem vocês aí o tamanho do desafio que o metrô tem para enfrentar. E a minha forma de contribuir com isso, né, com a jornada de empreendedorismo, é utilizar a impressão 3D como uma solução para reduzir a indisponibilidade de peças no estoque do metrô de São Paulo, que seria justamente fabricar as peças pontuais para que nenhuma dessas manutenções ela deixe de ser feita. Nós temos algumas formas hoje de aquisitar material, normalmente via pregão, via licitação ou via aquisição direta. E o meu objetivo com o projeto era de entregar para o metrô mais uma forma de fornecer material para as atividades básicas de manutenção e quaisquer outras que necessitem de material para que sejam executadas. Olhando para alguns problemas, né, pelo menos para os principais que foram apontados, como eu comentei com vocês, o metrô é uma empresa de 50 anos. Então, é natural que exista uma obsolescência grande de materiais. Nós temos trens aí com mais de 40 anos de uso. Então, no momento em que é necessário realizar a manutenção desses trens, muitos materiais a gente não acha mais. Inclusive, temos um problema também com a exclusividade. Muitos deles, só quem fornece é o fabricante do trem. E para o fabricante do trem, em muitos momentos, não é interessante ele parar toda a linha dele de produção para produzir uma quantidade pequena de peças para o metrô de São Paulo. O que nos traz para mais uma situação, né, que é um problema com lote econômico. Para os fornecedores que topam nos fornecer os materiais que nós precisamos, em alguns momentos eles apresentam uma quantidade mínima
para que eles façam esse fornecimento. Então, às vezes eu preciso de 2 peças, mas por conta de exigência do fornecedor, eu tenho que fazer a aquisição de um número maior, o que faz com que eu acabe inflando meu estoque, porque eu utilizo aquela parte que eu comprei que eu precisava e a outra parte fica parada em estoque. Também tem um lead time muito longo de fornecimento, o tempo médio de aquisição é de 180 dias, uso imprevisível de materiais, nós temos hoje algumas estações que estão próximas aos estádios, então não é raro num período pós-jogo você ter vandalismo dos trens, né? Então acabam quebrando algumas coisas que não estavam previstas dentro da nossa gestão de materiais e são itens que a gente precisa repor rapidamente. Tá? E também olhando para todo esse cenário, né, para a gestão do dinheiro público e para toda a burocracia que é necessária para que isso seja feito com responsabilidade, o nosso custo do processo de aquisição é muito alto. Tá? Então, a minha forma de colaborar com isso é utilizar a manufatura aditiva, que é o nome técnico para impressão 3D, onde eu vou entrar com o filamento, que é a matéria-prima para impressão 3D, a impressora 3D e no final das contas eu vou ter uma peça fabricada de acordo com a minha necessidade. Assim, a impressão 3D vai melhorar a disponibilidade e desempenho de 3 equipamentos, a percepção do valor do serviço prestado. No final das contas, eu vou ter menos equipamentos indisponíveis. Então, naturalmente, o metrô vai funcionar melhor e isso vai ficar visível para todos os passageiros. Uma redução do custo de aquisição, do lead time de entrega e do estoque contábil consecutivamente, porque eu não vou precisar manter um estoque, eu vou fabricar as peças de acordo com a demanda por conta do meu lead time muito menor para fornecimento utilizando a impressão 3D. Falando um pouquinho a respeito da tecnologia de impressão 3D, basicamente é utilizar o filamento, que é a matéria-prima, sendo esse filamento podendo ser fabricado de vários materiais, inclusive de materiais de engenharia, que é o que nós pretendemos utilizar. Tá? Nós temos aqui um gráfico apresentado pelo Gartner em 2015, que mostrava que a tecnologia de impressão 3D ia ter o seu ápice num período de 5 a 10 anos. Estamos nós aqui 9 anos após a publicação desse gráfico, com a tecnologia de impressão 3D no ápice, sendo utilizado inclusive pelos entusiastas, né, pelos early adopters, e com uma previsão de crescimento de aproximadamente 22,5% ano. Né? Então, notem vocês que a oportunidade ela vai ter uma continuidade, não existe o risco de eu utilizar essa impressão 3D e esse serviço ele deixar de existir pela falta de material, ou inclusive pela obsolescência da utilização da tecnologia. Falando do processo de aquisição atual, eu falei para vocês que o custo é alto. Eu tenho aqui um diagrama que mostra o macroprocesso da forma que ele é atualmente. Utilizando a impressão 3D, nós eliminamos todas essas etapas, que seria a gestão de contratos, fluxo de aprovação de documentos e o processo de aquisição em si. Tá? Nós temos aqui um documento que mostra que o processo de aquisição via pregão em empresa pública custa aproximadamente R$15 mil. Então, com a impressão 3D, nós eliminamos todas essas etapas necessárias e acrescentamos a etapa de impressão e da emissão da ordem de serviço que vai ser necessária para que a gente execute esse serviço de impressão 3D. E daí é natural, né, no primeiro momento, que todos pensem, né, mas o que eu vou imprimir aqui? Qual é essa matéria-prima disponível para eu utilizar impressão 3D? Será que eu consigo fazer aí, de repente, funcionário, utilizar um chip de inteligência artificial, né, fazendo uma brincadeira, mas a impressão 3D ela basicamente ela vai estar limitada à capacidade do equipamento. Então você vai ter a dimensão da mesa de impressão e o material que você vai utilizar, ele vai ser um material que atenda minimamente as características técnicas necessárias para o produto que você quer imprimir. Falando um pouquinho da economia que pode ser gerada versus o retorno financeiro do que nós vamos ganhar com o processo de impressão 3D,
Nós pegamos de todos os 17 mil estoque pela nomenclatura das características técnicas, né, do descritivo técnico então, dos materiais. Eu separei 37 materiais que tecnicamente poderiam ser impressos, né, que eles atendiam àquela capacidade dimensional e que eram itens que não ofereceriam nenhum risco operacional ou para manutenção nesse primeiro momento. Então, esses 37 materiais nós gastamos com o custo do material aproximadamente 190 mil reais. Aí, olhando para um dado do metrô que cada contrato emitido ele tem em média 3 itens, nós necessitamos para a gestão desses 37 materiais 13 contratos. E sabendo que o custo de um processo inteiro ele custa mais de 15 mil reais, nós gastamos com esses 37 materiais 195 mil reais, o que nos dá um valor aí de 386 mil para a aquisição de 37 materiais. Falando a respeito do investimento em equipamento, nós fizemos a aquisição de uma impressora, um scanner e um notebook com software de engenharia reversa. Nesse pacote nós gastamos 336 mil reais. Então notem vocês que o custo para a aquisição do equipamento ele foi inferior à aquisição de 37 materiais. Então nós estimamos que, fazendo essa comparação, nós vamos ter um retorno num prazo estimado de 12 a 18 meses de trabalho. Tá? E uma redução do lead time de basicamente 180 dias, que é o tempo médio de aquisição. Porque a impressão 3D ela vai nos entregar a peça em questão de horas. Então, no final das contas, se nós compararmos aí o que eu gastei com a aquisição desses 37 materiais versus o que eu investi para comprar todo o equipamento que eu vou precisar para operar esse meu núcleo de impressão 3D, eu ainda tenho um saldo positivo de 50 mil reais. E sabendo que em 18 meses eu vou ter o retorno desse dinheiro que eu investi. E nós temos também alguns benefícios que eles são intangíveis, né? Eu tenho aqui uma reportagem do Estadão de São Paulo que fala que o botão de emergência do metrô ele foi acionado 39 vezes em um final de semana. Tá? Essa reportagem é um pouquinho antiga, mas esse dado ele se repete, é algo que não muda. E no final das contas, a hora que eu quebro aquela tampa de proteção do botão de emergência e o botão fica exposto, automaticamente eu tenho que recolher esse trem e fico com o trem sem operar, caso eu não tenha essa peça em estoque para poder repor, para fazer essa manutenção. Então, notem vocês que por mais que eu seja eficiente no meu processo de aquisição e que eu tenha esse produto contratado, no caso de uma quebra de fornecimento do fornecedor, né, por conta de um atraso e esse material vem a faltar, eu acabo ficando com o trem parado por conta da falta de uma peça simples que eu posso fabricar em questão de horas, né? Mesmo que ela não fique exatamente igual com as mesmas características, eu consigo cumprir com a função dela, proteger o botão de emergência e liberar um trem para transportar a quantidade de passageiros. Então, para que vocês também entendam quanto custam algumas peças para o metrô, eu tenho esse primeiro exemplo aqui no card azul, que é uma toque de aterramento. Nós fizemos uma aquisição de 12 peças que demorou praticamente um ano e me custou mais de 100 mil reais. Tá? Utilizando a impressão 3D, olhando para a descrição técnica do material, eu gasto aproximadamente 20 minutos para fazer uma peça e um custo de 50 reais. Isso olhando para o cadastro da peça e para a matéria-prima que está descrita lá. Anotem vocês que essa peça ela tem mais ou menos 1,5 cm. Então, o que eu paguei basicamente foi o custo de parada de produção do fornecedor, de importação, porque essa peça ela veio de fora do Brasil, todo o processo administrativo. Então, basicamente, a parte de processo ela custou mais do que a peça em si. Tem um outro exemplo aqui no card laranja, que é de uma ventoinha. Fizemos a aquisição de 50 peças e gastamos meio ano para fazer essa aquisição e um custo de mais de 51 mil reais.
Tá? Isso aqui nós fizemos o protótipo dessa peça, gastamos 15 horas de impressão e o custo aproximadamente de R$300. Então, além do custo ser bem inferior ao custo de aquisição, nós também temos um problema que essa peça ela foi aquisitada em 2015 e foi utilizada na sua totalidade em 2024. Então, notem que nós ficamos com praticamente um estoque parado por 9 anos. Tá? Um outro exemplo que eu tenho aqui, que é o card amarelo, é o câmbio para bloqueio. Tá? O lead time de fornecimento dessa peça foi de 263 dias, isso porque ocorreu um atraso por conta do fornecedor. Independente do motivo, ele demorou 127 dias além do prazo prometido para nos entregar. Isso são 4 meses. Tá? E o valor individual de cada peça está próximo dos R$92. Se nós fôssemos fabricar internamente, custaria o dobro. Só que notem que eu só estou falando do preço do material, eu não estou considerando o custo do processo de aquisição. Então, ainda assim, mesmo gastando mais com a impressão 3D, essa aquisição seria, essa utilização da impressão 3D seria algo que nos compensaria. Tá, e o último modelo seria o modelo de reengenharia nesse card verde aqui. Nós tivemos um lead time para aquisição de 70 peças de mais de um ano, 400 dias. Tá, em custo de R$102 por peça. Tá, então, utilizando a impressão 3D, nós demoraríamos 4 horas para fazer cada peça e teríamos um custo de R$5. Essa é uma peça que originalmente é fabricada em metal, nós poderíamos fazer ela num plástico de engenharia que nos daria as mesmas características ou características superiores à necessária para que ela funcione bem, e com a possibilidade de personalização, de já imprimir a peça de acordo com a cor da linha que ela é operada, né? Essa é uma chave que abre aquelas tampas dentro do metrô, caso seja necessário realizar alguma manutenção. Então, para cada linha você tem uma chave específica e nós poderíamos facilmente fazer essa personalização. Para que eu consiga realizar essa impressão 3D, né? Como funciona? Falando um pouquinho do processo. Então, tem algumas etapas, né, básicas, né, falando de uma macro, né, como eu defino de uma forma macro, que eu preciso, a primeira etapa é fazer um desenvolvimento do modelo 3D. Ele pode ser feito via um desenho convencional, utilizando um software CAD, ou utilizando um scanner 3D, onde eu vou fazer o escaneamento e ele vai me gerar uma cópia dessa peça. A configuração dos parâmetros da impressora, que é onde eu vou falar para o programa quanto de material eu vou utilizar, que material eu vou utilizar, a velocidade que eu quero que essa peça seja impressa, a qualidade dessa impressão. E a impressão em si, o pós-processamento. Tá? Pode ser que fique algum resíduo, dependendo da geometria da peça, eu preciso montar uma estrutura chamada de suporte para segurar a peça numa posição de impressão que me torne o processo mais favorável e mais eficiente. Pós-impressão, a parte de teste e homologação. Falando um pouquinho de algumas oportunidades que a impressão 3D nos entrega, tá? Ela nos fornece a possibilidade de fabricar peças para estação, escada rolante, elevador, bloqueio, iluminação, prédios administrativos, TI. E nós temos aqui uma foto que nos foi fornecida pela 3Bia, que é uma empresa que fornece equipamentos para manufatura aditiva, de peças que já são fabricadas pela tecnologia de impressão 3D fora do Brasil. Outras oportunidades que a impressão 3D também nos dá é de prototipação. Então tem muita coisa que nós pretendemos desenvolver que precisam ser testadas antes. Então a impressão 3D ela vai facilitar demais esse tipo de situação. Venda de serviços de impressão. A Metrô é uma empresa que tem um nome forte no mercado e após adquirir know-how, facilmente ela vai poder vender o serviço de impressão 3D para parceiros ou para qualquer um que se interesse pelo serviço. A fabricação de peças comemorativas, né? Qualquer evento que seja um PDI, no caso agora, o aniversário de 50 anos, eu consigo fabricar souvenirs e peças que sejam do meu interesse por um custo muito interessante. E para mostrar também que o nosso projeto ele está andando em paralelo com os objetivos da companhia, eu tenho aqui
a estratégia corporativa do metrô. Aí, o nosso projeto ele vai entregar a possibilidade do aumento de receita não tarifária, de implantar e gerir negócios, além de entregar o aumento de produtividade e a redução de custos, porque, conforme eu mostrei nos protótipos anteriores, vai ficar mais barato fazer essas peças internamente. E também promover a inovação com foco em eficiência e ganho de escala, porque vários projetos eles já são executados hoje com uma eficiência muito grande dentro do metrô. Com a impressão 3D nós vamos eliminar várias etapas e ganhar velocidade no que vem sendo feito atualmente. Para validar tudo isso que eu falei para vocês até agora, nós fizemos alguns benchmarks. Então nós falamos com instituições de ensino, com fornecedores, participamos de algumas feiras e visitamos empresas, né? Conversamos com empresas do setor metroferroviário, que foi o Metrô Rio e o Metrô Salvador, além de fazer uma visita também na planta da Volkswagen, que também já está utilizando impressão 3D, eles tinham inclusive um protótipo de um carro inteiro impresso. E fizemos conversas também com as áreas internas do metrô, né? Com a engenharia de materiais, com o jurídico para entender como o mercado enxerga, né? E se eu não tenho nenhum risco de receber um processo por conta de eu estar fabricando uma peça impressa em 3D, e também com as áreas internas da gerência que eu trabalho, que é a GSO. Tá? E para minha surpresa, todos os locais que nós fomos e todas as pessoas que nós conversamos tiveram retorno sobre o investimento num tempo médio de 12 a 18 meses. Né? Então, por isso que, inclusive, nós mencionamos que esse é o tempo estimado para o retorno do nosso. Para o funcionamento do núcleo de impressão 3D, né, que é algo que nós estamos finalizando na obra agora, nós tivemos um investimento de aproximadamente 387 mil em relação à aquisição dos equipamentos, fora o custo da obra que nós ainda não temos exatamente. Tá? Para operar, nós estimamos 3 colaboradores trabalhando de forma matricial e, além do custo da reforma da sala, um investimento inicial em matéria-prima. Tá? Mas notem que é uma estrutura bem enxuta se nós formos comparar isso à estrutura de gestão de material. Falando da máquina que nós compramos, numa pesquisa rápida vocês vão ver que nós temos impressoras 3D a partir de R$ 1.500 até 2, 3 milhões. Tá? A máquina que nós compramos está em torno de R$ 150 mil, isso porque ela tem uma capacidade de atingir temperatura de até 500 graus, né, no seu bico, que é onde faz o derretimento do filamento, e na câmara aquecida de 160 graus, que nos dá a possibilidade técnica de realizar o recozimento de materiais de engenharia. Tá? E também trabalha com 2 bicos de impressão. Então, essa impressora que nós fizemos a aquisição, ela trabalha com todos os materiais, inclusive os que estão no topo da pirâmide dos materiais de engenharia. Tá? Então, nós vamos conseguir trabalhar com materiais que têm características fogo retardante, resistente a altas temperaturas com mais de 200 graus, agentes químicos como óleo, solvente, refrigerantes, isolante de eletricidade e antistáticos, que são todos materiais que nós já trabalhamos atualmente e que nós realizamos a aquisição no processo tradicional. Então, notem que é um equipamento com uma capacidade técnica incrível. Falando do retorno, da nossa estratégia para obter esse retorno sobre o investimento, a partir do início da impressão 3D, nós vamos estudar todas as peças que são elegíveis e focar nas peças que vamos dar o retorno de uma forma mais rápida. Né? Então, nós falamos de 37 materiais dentro do universo de aproximadamente 17 mil, que eu posso simplesmente copiar ou praticar uma reengenharia. Então, nós vamos, além disso, mensurar aí também a economia com mão de obra e o aumento de disponibilidade de equipamentos, tá? Que é também um custo intangível e nós pretendemos mensurar isso de alguma forma. As etapas do projeto, falando do tempo aproximado para cada uma das etapas, nós gastamos mais ou menos um mês para realizar a especificação dos equipamentos, para evitar que entrassem atravessadores no projeto e melassem nosso pregão. Para a aquisição dos equipamentos e insumos demoramos basicamente 6 meses, e para a preparação do espaço físico, desde o início da obra até agora, aproximadamente 2 meses. Então, vamos investir aí um mês em capacitação técnica
e 2 meses para desenvolver todos os procedimentos operacionais para encaixar o nosso processo com o nosso ERP e o início da criação de um catálogo digital. Então nós vamos deixar de ter uma peça física que ocupa um espaço lá na prateleira para um arquivo digital que vai estar dentro de algum HD da companhia. Então nós vamos inclusive liberar espaço dentro do estoque. Tá? Então o prazo para início da impressão da primeira peça é de aproximadamente 8 a 10 meses. Isso é um dado real. Tá? Temos aqui o exemplo de algumas empresas que já utilizam a impressão 3D, tá, dentre elas a Volkswagen que nós visitamos e algumas empresas do setor metroferroviário. O metrô agora está inserido dentro desse hall de empresas que utilizam a impressão 3D. E o interessante é que nós temos aqui um exemplo da Alstom que nos fornece peça. Então, muito provavelmente, nós já estamos fazendo aquisição de peças impressas em 3D e pagando o valor de um processo de fabricação tradicional. Falando também da possibilidade de que esse conjunto de equipamentos que nós fizemos a aquisição vai nos entregar, nós temos a integração com a realidade aumentada. Então, esse modelo digital que nós vamos gerar, ele vai nos possibilitar trabalhar com óculos de realidade aumentada. Então, empresas como BMW, Ford, Boeing e Siemens já utilizam realidade aumentada para realizar treinamento dos seus profissionais em relação à manutenção mecânica, com peças que são escaneadas via 3D e são oferecidas para qualquer um que necessite via HoloLens, né, que é um óculos de realidade aumentada. Temos também alguns exemplos bem interessantes, né? Nós já podemos visitar o Museu do Louvre na França sem precisar ir até lá. Isso porque eles digitalizaram algumas, não sei se algumas, todas as obras, nos dando a possibilidade de utilizar a realidade aumentada e caminhar dentro do ambiente e apreciar algumas obras. Temos uma loja de móveis também chamada IKEA, que também já te fornece o modelo dos móveis via modelo digital, né, por realidade aumentada, e te dá a chance de inserir esse móvel dentro da sua sala sem você precisar ir até a loja, já entendendo como vai ficar. Exemplo de arqueologia, da recriação de Pompeia, também por realidade aumentada, e da Batalha de Waterloo na Bélgica. Olhando para esses modelos que eu mostrei para vocês aqui, por que não a gente utilizar isso também para, de repente, oferecer uma visita virtual dentro de um túnel do metrô de São Paulo, um túnel que já está pronto para mostrar como é você circular naquele espaço para realização de manutenção, ou de um túnel que está sendo construído, por exemplo. Imagina para uma escola de engenharia poder visitar uma obra e apontar para todas as situações que precisam ser cobertas por profissionais de engenharia. O quanto isso não agregaria valor para o metrô, né? Não só valor para o nome do metrô, mas inclusive a possibilidade de oferir algumas receitas não tarifárias. Finalizo assim a minha apresentação, tá? E minha mensagem final é que não há nada mais poderoso cuja ideia o tempo chegou, que é o que eu penso para a impressão 3D. Chegou, está implantada dentro do metrô de São Paulo e sem sombra de dúvida vai conseguir nos trazer vários benefícios aí. Fica aqui também meus contatos, qualquer dúvida eu estou à disposição. Mais uma vez agradeço pela atenção de todos e foi um prazer enorme poder estar fazendo esse curso na FII e poder estar apresentando esse trabalho final de conclusão de curso. Muito obrigado.